Olá, vestibulando! Seja bem-vindo ao Química para Vestibular. Eu sou o professor Rafael Isidoro e na aula de hoje, galera, prestem atenção nisso, nós vamos associar a estequiometria ao equilíbrio químico. Esse é um tema ultra frequente nos vestibulares, gera muita confusão, muita gente tropeça e eu vou mostrar para vocês o passo a passo para você nunca mais errar nesse tipo de questão. Fique comigo, nós vamos resolver aqui 4 excelentes exercícios, ok? Fica até o final desse vídeo, você não vai se arrepender, ok? Antes de mostrar esses exercícios, claro, eu quero fazer um resuminho aqui teórico com vocês. Como que eu associo a estequiometria ao equilíbrio químico? Veja bem, nas aulas anteriores a gente aprendeu a escrever as constantes de equilíbrio, Kc e Kp. As aulas estão aqui no canal, eu recomendo que você assista, ok? Se você ainda não introduziu o equilíbrio químico e não sabe o que é Kc ou Kp, você vai ficar perdidaço nessa aula, tá legal? Bom, então considerando que você já assistiu essas aulas, você já sabe do que eu tô falando, o que seria essa estequiometria? Veja bem, quando a gente aprende Kc e Kp, a gente vê lá nas regras que as concentrações ou as pressões, elas tendem a estar no equilíbrio, mas nem todos os exercícios fornecem diretamente uma condição de equilíbrio. Ele pode te dar uma reação que vai evoluir com o tempo até chegar no equilíbrio, e aí que está o problema. Então eu vou ter que sempre analisar, a partir de agora, o início, o meio e o fim do processo. O que seria o início? É o momento que eu coloco lá os participantes, geralmente reagentes, mas fique comigo até o final porque eu vou mostrar um caso diferente, onde a gente pode começar com produtos. Fique comigo, ok? O que seria o meio do processo? O meio do processo seria a reação evoluir, a reação buscando chegar no equilíbrio químico, tirando de um, dando para outro e assim por diante, uma certa quantidade em mol por litro ou ATM, ou milímetro de mercúrio, beleza? E o fim? O fim é o equilíbrio atingido, ok? O fim é o momento que o equilíbrio chegou no seu ponto onde ele queria, já que o equilíbrio é uma condição natural, beleza? Então vamos lá, ó. Lembre-se, início, meio e fim. É o que eu preciso para poder resolver esses problemas. Então vamos lá, ó. O melhor jeito de entender isso é pelos exercícios, tá bom? Não tem teoria nessa parte aqui. Vocês já sabem o que é Kc, vocês já sabem o que é Kp, ok? E eu agora vou mostrar como que eu associo esse início, esse meio e esse fim. Pausa o vídeo, leia esse enunciado. Pausou? Leu? Então olha lá, qual é o problema aqui? O problema é que ele tá me dando o iodeto de hidrogênio, só que ele tá me dando o início do processo. Eu tô colocando o iodeto de hidrogênio em um recipiente, vou fechar, a reação vai acontecer, vai atingir o equilíbrio, e eu quero a constante de equilíbrio, tá legal? Ele fala pra mim que no início, ó, ele coloca 6 mol do HI em 5 litros, então no início, ó, HI no início, vamos já deixar tudo em mol por litro, não arrisque trabalhar com um mol, porque lá na frente isso vira uma bagunça, verifique já no início de tudo. Tá falando de Kc? Tem que ter tudo em mol por litro, beleza? Então eu vou fazer a divisão lá do número de mol pelo volume de 5 litros e eu vou ter 1,2 mol por litro, ok? Notem, aqui, pessoal, é o HI no início. E aqui é I2 no equilíbrio. Prof, qual é a diferença? Olha lá, galera. Galera, ele falou pra mim, ó, no equilíbrio, observa-se a existência de meio mol de I2. No equilíbrio. Então quer dizer que ele foi produzido, os reagentes já perderam alguma coisa, beleza? Então deixa isso anotado pra não fazer confusão lá na frente, ok? Então eu vou pegar a quantidade em mol do I2 no equilíbrio, dividir pelo volume e eu tenho mol por litro, unidades garantidas. Aí você vai montar a sua tabelinha. Como que monta a tabelinha? A tabelinha ela é o seguinte, ó, ela vai te dar os participantes, não esqueça dos coeficientes estequiométricos, 2 para 1 para 1, coloca lá início, reação, equilíbrio e vamos lá. O que eu tenho no início? Aquele 1,2, ó, eu deixei anotado aqui mol por litro, para a gente não precisar ficar escrevendo mol por litro toda hora ali, senão demora muito, ok? Então no início eu tenho 1,2 mol por litro do HI. Tem produto no início? Não tem. Tempo zero. A reação não começou ainda. Então eu vou ter 0 de H2 e 0 de I2. Aí vem a segunda linha aqui, ó. Na segunda linha, a reação vai começar a acontecer. Como que essa reação acontece? Ora, o I2 vai perder e o H2 vai ganhar e o I2 também vai ganhar. Mas eu não sei o quanto ele vai perder. Eu não sei o quanto vai reagir. Quando a gente não tem valor numérico na matemática, X, ok? Siga a proporção, ó. 2 mol forma 1 mol, forma 1 mol. Então se eu perder aqui 2x, eu ganho nos produtos x e eu ganho outro x lá. O menos ali quer dizer que ele perdeu e o mais quer dizer que ele ganhou, beleza?
E aí o equilíbrio foi atingido. Como que eu sei quanto que eu tenho no equilíbrio? Você vai comparar o início com o que reagiu. Então, no equilíbrio, 1,2 menos 2x para o iodeto de hidrogênio, 0 mais x, x para o gás hidrogênio, 0 mais x, x para o iodo, ok? Beleza? Fechou. Só que tudo está algébrico. Como que eu vou chegar na constante de equilíbrio? Lembra que a gente calculou aqui, ó, O e 2 no equilíbrio vale 0,1 mol. E o que eu tenho na tabela? O e 2 no equilíbrio vale x, ou seja, o meu x vale 0,1. Aí eu vou substituir esse 0,1 nos x da tabelinha ali. Então, ó, na primeira célula aqui do equilíbrio, substituindo eu encontro O1, substituindo é 0,1, substituindo é 0,1 também, beleza? Agora você tem, olha só a diferença. Você tem as concentrações no equilíbrio. Essa é a linha que importa pra gente. E aí eu posso escrever a constante de equilíbrio, que nesse caso vai ser o H2, que multiplica o I2, dividido por HI ao quadrado. Olha lá a importância das primeiras aulas. Se você não sabe escrever constante de equilíbrio, não adianta de nada essa aula aqui, tá legal? Vai substituir os valores numéricos encontrados, ok? E vai fazer a multiplicação e a divisão. Achou a constante de equilíbrio. Primeiro exercício. Esse é o exercício mais básico de todos, galera. Vamos evoluir aqui quanto ao grau de dificuldade, tá bom? Segundo exercício, pausa o vídeo, leia e dê o play novamente. Aproveita esse pause e faz aquela inscrição no canal, deixa um like no vídeo, comente também, se você pode fazer sugestões. Prof, eu gostaria que você gravasse esse vídeo, escolha um tema, eu posso ver o que eu faço aqui. Todos os dias eu estou gravando novos vídeos e o seu apoio, ele é de suma importância para mim, tá legal? Vamos dar continuidade, vamos lá então. Pausou, leu, ok. Esse é um pouquinho mais complicado, por quê? Porque ele não me dá a constante, ele não me dá as concentrações e pede a constante de equilíbrio. Ele me dá a constante de equilíbrio e pede a massa do oxigênio em gramas no equilíbrio. Tomem muito cuidado, ok? Vamos no passo a passo. Primeiro, vamos ver o que eu tenho? Eu tenho no início, olha lá, eu tenho no início 1 mol de N2 com 1 mol de O2. O volume é de 2 litros, então ainda não tenho mol por litro. Então já vamos deixar isso anotado, ó. N2 no início, 1 dividido por 2, meio mol por litro. O2 no início, 1 dividido por 2, meio mol por litro. Então, ó, lembre-se, o grande segredo é saber se você está no início, no meio ou no fim do processo. Então, quando vocês forem fazer os cálculos, verifique em que situação da tabela a sua espécie química se encontra, beleza? Então, vamos lá, ó, montei a tabelinha, vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, eu tenho lá 0,5 para o N2, 0,5 para o O2 e nada de NO por enquanto. Ele ainda não foi produzido, é o tempo zero. Proporção estequiométrica, N2, sabendo que é de 1 para 2, N2 perde X, O2 perde X e NO produz 2X. No equilíbrio, o início comparado com o que reagiu, meio menos X, 0 mais 2X, o próprio 2X. Beleza, só que agora eu não sei nada sobre o X. Não dá para fazer igual ao exercício anterior, que a gente substituía lá um valor numérico. Não tem problema, vamos escrever a constante de equilíbrio, é o que está ao meu alcance agora. Então eu tenho lá o NO ao quadrado, eu tenho o N2 e eu tenho o O2. Vou substituir os valores que eu encontrei aqui, ó, do equilíbrio, ou seja, 2x ao quadrado, dividido por meio menos x e dividido por meio menos x. Só que a grande diferença desse exercício é que ele me deu aqui, olha lá, ó, a constante de equilíbrio, ela vale 4. Então eu posso pegar esta belíssima equação aqui e igualar a 4. E aí, galera, é o seguinte, matemática tem que estar em dia. Se você não domina matemática, equação do primeiro grau, do segundo grau, proporção, potenciação, você vai travar na química, você vai travar na física, ok? Porque dificilmente dentro de uma aula de química, o professor vai te dar uma aula de equação do primeiro grau. Não dá tempo de fazer isso, ok? Então esteja em dia com a matemática, estude matemática para que você não tenha dificuldades dentro da química e dentro da física, ok? Então olha lá, ó, resolvendo esta equação, você vai encontrar o valor de x e ele já está em mol por litro. Beleza, achei o x em mol por litro. Mas eu não quero mol por litro. O que ele pediu? Ele pediu gramas do oxigênio neste equilíbrio. Prof, é fácil, é só substituir. Galera, toma cuidado, por quê?
O que nós temos aqui está em função de 1 litro, mol por litro. Então não é só converter para gramas, porque o volume lá é de 2 litros. Ele quer saber quanto que eu tenho do oxigênio neste equilíbrio aí, tá legal? Eu prefiro o fator de conversão, mas você pode fazer tudo por várias regrinhas de 3 se precisar. Então para chegar na massa do oxigênio, eu utilizo a massa molar, porque eu sei que 32 gramas está para 1 mol. O quanto que eu tenho em mol do oxigênio? Eu tenho 0,5 menos 0,25 que a gente encontrou aqui, ó, tá lembrado? E isso está para quanto? Isso está para 1 litro. Eu quero a massa no equilíbrio, e no equilíbrio eu tenho lá um volume, do início até o equilíbrio, o volume é de 2 litros. Cancela litro, cancela mol, multiplica bonitinho lá em cima e você vai encontrar a massa, você vai encontrar a massa do gás oxigênio lá, tá legal? 16 gramas. Deu uma travada no slide aqui, mas acho que agora vai. Beleza? Conseguiram entender? Ótimo. Esse foi o segundo exercício. Vamos para o terceiro exercício. Essa aula, ela é um pouquinho longa mesmo, pessoal, porque a gente tem que ir no passo a passo, ok? Mas fica até o final. Principalmente o quarto exercício, ele é muito top, ok? Então vamos lá. Pausa o vídeo, leia o enunciado, play novamente. E aí? Vocês viram que esse aqui já mudou, né? Ele tá falando sobre Kp, ele tá falando sobre pressão. Não tem problema, o sistema é o mesmo, ok? Só vamos nos concentrar no quê? Ele tá me dando aqui, ó, ele fala o seguinte, quando o equilíbrio é estabelecido, ok? A pressão total é de 2,5 atm. O que é pressão total, pessoal? É a soma de todas as pressões parciais. Então aqui tem adição no processo, tá legal? Aí ele fala que no equilíbrio existe uma pressão de 1 atm pro SO3, é uma das pressões ali, e ele quer que a gente calcule Kp, a constante de equilíbrio, em função das pressões parciais. Vamos nessa? Vamos lá então. Ó, o que eu posso dizer? Eu posso dizer o seguinte, né? Assim como Kc, né, eu posso seguir a proporção estequiométrica para chegar em Kp. Então eu monto a tabela do mesmo jeito, início, reação, equilíbrio, ok? A questão é que no início, eu não sei qual é a pressão deles. Eu não tenho nem como começar a tabelinha ali. Não tem problema, você usa uma incógnita. Olha lá, ó, seguindo a proporção estequiométrica, tá? Eu vou escrever então que 2P de pressão, ok? Está para 1P, que está para 0, porque no início eu ainda não tenho o produto formado. Então tempo 0, eu só coloquei lá o SO2 e o O2. Fechou? Aí a pressão vai variar. Por quê? Porque eu vou produzir o SO3. Quanto que varia? Não sei. Então é o xzinho do mesmo jeito. Reagente perde 2x, porque a proporção ali, o coeficiente ali é 2. O O2 perde x, porque o seu coeficiente é 1. E o SO3 ganha 2x. Tudo em pressão, galera. Essa tabela está em ATM, beleza? E no equilíbrio, prof? O equilíbrio, mesma coisa, início comparado com o que reagiu. 2P menos 2x para o SO2, P menos X para o O2 e 0 mais 2X para o SO3, ok? Que vai dar o próprio 2X. Aí complicou, porque eu não tenho valor nenhum para colocar lá. Mas, a gente tem que lembrar o quê? No equilíbrio ele me dá a pressão total. A pressão total no equilíbrio é a soma de todas as pressões deste equilíbrio aqui, ó. 2P menos 2X mais P menos X mais 2X, ó. Já escrevi ali, ó, equação 1. Outra coisa, no equilíbrio a pressão parcial do SO3 é 1 atm, ok? Então vamos escrever isso, ó. Qual é a pressão dele lá? 2x, que é igual a 1 atm. Aí você tem um sistema de equações do primeiro grau. De novo a matemática, olha lá. Se você não sabe resolver a equação do primeiro grau, você vai travar nessa parte aqui, tá bom? Então substituiu lá o valor de x, vai encontrar o p, você vai ter o x e o p. O que importa pra gente é o p. Por quê? Porque eu quero chegar em Kp, e Kp é a constante de equilíbrio em função das pressões parciais. Então você vai fazer a substituição em cada um deles aqui, ok? Ó, vai fazer a substituição. O slide tá travando um pouquinho, turma, ok? Por isso que deu essa travada aí e foi só pro outro lado, demorou um pouco para ir pro outro lado da tela. Mas vamos lá, vamos seguir. Então olha lá, o meu Kp ele vai ser o SO3 ao quadrado, ok? SO3 ao quadrado, dividido pela pressão do SO2 ao quadrado, dividido pela pressão do gás oxigênio. Uma vez que você tem as pressões do equilíbrio, como eu mostrei aqui, é só fazer a substituição matemática básica, multiplica, divide, encontrou Kp. Beleza? Então, galera, olha lá. Nós vimos 2 exercícios sobre Kc, reagente perde, produto ganha. Um exercício sobre Kp, reagente perde, produto ganha. Mas a grande pergunta é sempre assim? E a resposta a essa grande pergunta é não. Concentração máxima nesse quarto e último exercício da aula. Pausa o vídeo, leia com atenção, play novamente. E aí?
Vocês conseguiram perceber a diferença deste exercício para os demais? A questão é que nesse exercício ele mistura tudo já no início. Ele coloca reagentes H2 e F2 junto com o HF logo no começo. E aí, prof, o que acontece? O certo não é começar com reagente para ir para o produto? Não, eu posso fazer uma mistura. O equilíbrio é uma condição natural e aí eles vão se rearranjar para chegar neste equilíbrio. Então o que eu vou fazer inicialmente? Eu vou verificar se eles estão no equilíbrio. Por quê? Porque ó, ele me dá a constante de equilíbrio sendo 0,04, concordam comigo? Se eu calcular, o bom é que já está tudo em mol por litro ali, então menos mal. Se eu calcular a constante de equilíbrio e ela der 0,04, acabou, já está no equilíbrio, já tem as concentrações de cada espécie em mol por litro no equilíbrio. Então vamos ver se isso vai acontecer, ó. Vou substituir lá, ó, HF ao quadrado primeiro, né, dividido por H2 elevado a 1 e F2 elevado a 1, e F2 elevado a 1, beleza. Vamos fazer a substituição de cada valor que ele me deu lá. Ele colocou 1 mol por litro para o HF, 1 mol por litro para o H2, 1 mol por litro para o F2 e dividindo tudo ali dá 1. Ou seja, não deu o valor da constante de equilíbrio, eu não estou no equilíbrio. O 1 é um número maior do que o 0,04. Concentre-se nessa parte agora. Olha lá, ó. O Kc é produto sobre reagente. E este valor está resultando em um quociente 0,04. Galera, se o meu quociente lá em cima está dando 1, o único jeito da gente poder diminuir o valor para chegar em 0,04 vai ser fazendo o quê? Diminuindo o numerador e ganhando no denominador. Ou seja, quimicamente falando, neste caso, produto perde e reagente ganha, ok? Cuidado com esse tipo de exercício, pegadinha clássica de vestibular, beleza? Então foi uma exceção da regra. Nos 3 primeiros exercícios, o reagente perdia e o produto ganhava. Mas neste exercício, o produto perde e o reagente é quem ganha, porque eu quero diminuir aquele 1 para chegar na constante de equilíbrio. Então vamos lá? Quanto que eu tenho no início? Aí a famosa tabelinha, beleza? Vamos lá então. Ó. No início eu tenho 1 do H2, 1 do F2, 1 do HF, já está tudo em mol por litro. Agora o HF que vai perder, hein? Porque ele é o produto. Ele perde 2x, o F2 ganha x e o H2 ganha x. No equilíbrio, eu relaciono o início com as quantidades que reagiram, ok? Então ali eu vou ter 1 menos 2x, eu vou ter 1 mais x e eu vou ter 1 mais x. Beleza, fechou. Vamos escrever a constante de equilíbrio, que é o HF ao quadrado sobre H2 sobre o F2. Vou substituir os valores encontrados na linha do equilíbrio, ok? Então 1 menos 2x ao quadrado, dividido por 1 mais x, dividido por 1 mais x, e eu sei que essa constante de equilíbrio, de acordo com o enunciado, vale 0,04, é parecido com o problema 2, né? Só substituir lá 0,04 e vai achar o valor de x. Essa não é a resposta. Ele quer as concentrações em mol por litro. Onde estão as concentrações em mol por litro? Responde para mim. Elas estão aqui, ó, na linha do equilíbrio. Então você vai substituir o x para cada um deles ali e aí sim você vai ter estas concentrações em mol por litro. Beleza? Galera, gostou do vídeo? Legal. Descrição do vídeo, links das minhas redes sociais, grupo de estudos do Facebook. Participe, tire suas dúvidas, deixa comentário, fala aí o que você achou do vídeo. Não esquece do like, não esquece da inscrição e bons estudos para vocês, ó. Beijos e abraços. Tchau.